Fala pessoal, como que vocês estão? Eu espero que você esteja bem, que bom que você está aqui, obrigado por acessar esse vídeo. Pra você que não me conhece, eu me chamo Elias Cipriano, eu sou o fundador da Missão Cruz Sacra e eu tô aqui a convite da Missão Theotokos para neste dia 11 de julho nós podemos falar um pouco e partilhar um pouco sobre a vida de São Bento, esse santo que eu amo de coração. Eu sou apaixonado por ele, meu santo de devoção e também o nosso baluarte, nosso defensor da Missão Cruz Sacra. Então seja bem-vindo a este vídeo, já quero pedir antes da gente começar para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, chamar todo mundo que você conhece para participar com a gente e vamos viver algo lindo hoje, vamos aprender bastante da vida deste santo maravilhoso e muito rico para a nossa Igreja Católica. Bento nasceu no ano de 480 na cidade de Umbria, na Itália. Ele era filho de uma família bem rica, que tinha muitas condições financeiras e tudo mais. Desde pequeno ele sempre foi um menino muito admirado por essa realidade de oração. Ele sempre foi um menino muito admirado por encontrar a Deus, por buscar a Deus. Mas quando ele era mais jovem, ele foi enviado para várias cidades para poder estudar. A primeira delas, ele foi enviado para Núrcia, que também é uma cidade na Itália, onde ele também ficou mais conhecido. O ministério dele vai se expandir mais nessa cidade. Mas primeiro ele foi para a cidade de Núrcia e depois ele foi para Roma, para poder estudar também. O problema é que ele não gostou dessa realidade, o problema é que ele não se sentiu à vontade com essa realidade de tem que estudar, de que tem que ser rico, de que tem que ser bem sucedido. Ele não se acostumou com essa realidade e diante disso ele queria viver algo maior, ele queria viver aquele anseio que ele teve desde a infância, que é poder viver para Deus, que é poder entregar a sua vida para Deus. Ele quis todos os dias viver isso e ele não estava se sentindo confortável com a vida que ele vivia. Ele queria poder dar mais para Deus. Até que um dia ele encontra um monge, um eremita, chamado Romano. Este monge ensina tudo o que São Bento precisava entender sobre a vida eremítica. Para quem não sabe, a vida eremítica, né, aqueles homens que não têm lugares físicos para morar, que moram em qualquer lugar, e dão a sua vida, né, passam a sua vida inteira vivendo de sacrifícios e de evangelização. E São Bento se apaixonou por essa realidade, São Bento se apaixonou por essa vida eremítica e a paixão de São Bento por essa vida, a paixão de São Bento por essa realidade foi tanta que um dia ele decidiu simplesmente morar numa gruta. E ele ficou morando nesta gruta por 3 anos. Ele não comia, ele não se alimentava, ele não se hidratava, ele apenas orava por 3 anos. Até que um dia um sacerdote daquela região, ele estava lá alimentando, ele estava lá comendo, e era o fim de semana de Páscoa. Um dia, aquele sacerdote sentiu muito no coração dele, uma voz que ecoava no seu coração dizendo assim: enquanto você está aí se fartando com esses alimentos, o meu servo Bento está morrendo de fome. E ele não fazia ideia de quem era Bento, porque Bento simplesmente ficava na gruta sozinho, vivendo na realidade de oração, não se comunicava com o mundo exterior. E um dia ele foi lá, não, vamos procurar esse Bento, né? Deus está pedindo para alimentar, então vamos procurar. De tanto procurou, e acabou encontrando o abençoado, acabou encontrando o Bento. Eles acabaram partilhando, né? Viveram, né, um momento de partilha. O Bento foi alimentado e tudo mais, e eles acabaram criando uma amizade. Só que com isso, muitas pessoas também acabaram descobrindo onde Bento estava. E aí muitas pessoas então iam para a gruta de São Bento para poder assim conversar com ele. Ele era como se fosse um diretor espiritual para aquela cidade. As pessoas olhavam para ele, tomavam ele como uma inspiração, sabe? Não vou dizer exatamente um guru, mas um próprio diretor. Ele direcionava a vida das pessoas. Então ele era tomado como um próprio diretor para elas. E isso era muito bacana. Então as pessoas sempre iam lá para buscar algum conselho, para pedir oração e tudo mais. Com isso, a fama de São Bento então foi se espalhando por toda aquela cidade. Até que um dia São Bento foi convidado por 2 monges a se tornar o abade. O que é o abade? O superior. A se tornar então o abade de uma ordem religiosa que também não é dito o nome, que não é revelado o nome. E assim São Bento aceita esse convite para que ele possa assim dar a sua vida a mais no servimento, né? Para que assim ele possa dar mais a sua vida servindo a obra de Deus. São Bento fez um trabalho maravilhoso dentro daquele mosteiro, dentro daquele convento. Só que tinha um problema. São Bento ele era muito rígido. Ele levava a palavra ao pé da letra. Não que isso seja um problema. Ele levava a palavra ao pé da letra. O problema, na verdade, estava onde? De que aqueles homens daquele convento, eles não estavam vivendo a palavra ao pé da letra. E São Bento era um homem muito rígido e muito rude. E isso acabou causando uma antipatia daqueles homens por São Bento. De olharem para ele e falar, nossa, como assim? Toda hora tá falando, toda hora tá falando.
falando que não sei o que isso, aquilo, toda hora tá falando. Até que um dia se revoltaram com São Bento, até que um dia se revoltaram com ele e quiseram atentar contra a vida dele. Então, simplesmente num dia onde eles já estavam com um banquete preparado, eles colocaram veneno no vinho de São Bento para poder matá-lo. Só que São Bento, ele tinha uma atitude, né? Ele tinha um gesto muito lindo, que é muito bacana a gente também poder aplicar essa atitude nas nossas vidas. De que todo alimento que São Bento comia, todo alimento, antes dele comer, na verdade, ele abençoava. Todo alimento, comida, bebida, antes dele digerir, antes dele degustar, ele abençoava. E no momento exato que ele foi abençoar aquele cálice de vinho que estava envenenado, aquele cálice estourou, explodiu. E aí ele percebeu, ele recebeu um discernimento e falou assim, olha, tá envenenado. A única coisa que São Bento disse, olha, que eu os perdoo e espero também que Deus o perdoe vocês. E aí ele foi embora, voltou para a cidade de Núrcia. Lá na cidade de Núrcia ele continuou tendo essa inspiração dessa vida religiosa, né, de poder dar tudo para Deus. E passou-se alguns anos e ele fundou a primeira ordem monástica da história. Ele é o fundador da primeira ordem monástica da história, que é a ordem dos beneditinos, que nós conhecemos até hoje. E o que quer dizer ordem monástica para quem não sabe? Ordem monástica é aquela ordem de você simplesmente larga tudo, deixa tudo, larga seus bens, abdica das suas vontades, abdica do seu conforto e dá a sua vida para Deus, dá a sua vida inteiramente para Deus. São Bento foi o primeiro a instituir a ordem que vivesse dessa maneira, uma entrega total a Deus. E o que fazia as pessoas se admirarem tanto com essa realidade da ordem monástica era justamente porque elas viviam sobre a regra de São Bento. A regra de São Bento você já deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida. Quando nós falamos da regra de São Bento, é a regra onde simplesmente vai reger não somente a questão do comportamento que cada um tem que ter dentro do mosteiro, mas principalmente reger a questão do comportamento um com o outro, né? Não apenas para cuidar do mosteiro, mas até questão de comunicação um com o outro e principalmente a comunicação com Deus. Então, a regra de São Bento, ela não é apenas um livro para você seguir para poder viver dentro do mosteiro. Não, é um livro da vida. Ensinamentos da vida, sabe? Que coisas mega valiosas que vão te ajudar num grau que você não faz ideia. Então a regra de São Bento ela não é só para os monges beneditinos, é para todo mundo. Então até aconselho você depois a procurar um pouco sobre a regra de São Bento e ler, porque, olha, sensacional, cara, sensacional. E não somente isso fez com que São Bento se tornasse famoso, mas São Bento também era muito famoso pelas suas pregações, pelos milagres e principalmente pelos exorcismos. São Bento é muito conhecido pelos exorcismos. E tem uma história muito interessante de São Bento nas suas pregações, tem uma história muito bacana de que a pregação foi tanto, de que as pessoas se convertiam num grau, sabe? As pregações de São Bento faziam as pessoas se converterem de tal maneira que um dia elas simplesmente pegaram a cidade inteira, simplesmente tinha lá um templo e uma estátua de um deus pagão chamado Apolo. Ele simplesmente, a cidade inteira destruiu o templo e destruiu aquela estátua. E onde destruíram aquela estátua, eles assim ergueram 2 mosteiros, com as bênçãos de São João Batista e de São Martinho. Ou seja, eles quebraram por completo, né? Eles se desvencilharam de toda a realidade do paganismo e reconheceram de fato que Jesus Cristo é o Senhor Deus do universo. Tudo isso pela pregação de São Bento dos Beneditinos. São Bento morreu no ano de 547 com seus 67 anos de idade, mas ele também já tinha morrido com fama de santidade. Detalhe de que ele morreu 3 dias depois da sua irmã Santa Escolástica, que era a fundadora da Ordem Beneditina das Mulheres, né? A sua canonização foi no ano de 1220 e foi instituído então um dia para a devoção de São Bento, o dia 11 de julho. Você provavelmente também deve conhecer bastante São Bento pela tal da medalha de São Bento. Eu tô com uma medalha aqui nas minhas mãos, mas se a edição puder colocar uma medalha aqui do meu lado para poder facilitar a explicação, vai ser bem melhor, tá bom? A medalha de São Bento, se você pegar a medalha de São Bento, você vai ver que ela é cheia de letras. Cada uma dessas letras elas tem um significado. Nós começamos por essas 4 primeiras letras que estão em volta dos círculos. Nós temos um C, um S, um P e um B. Essas letras são as siglas da frase Cruz Sancti Patris Benedicti. Meu latim tá sensacional, eu sei, obrigado. Que significa, que quer dizer Cruz do Santo Pai Bento. É interessante que como Bento ele trouxe mais para o mundo nessa realidade do abade, né? Se você a gente pegar a palavra abade, ela vem de aba. Aba significa pai, como nos é ensinado lá na Carta dos Romanos.
Então, o superior, ele não é apenas um líder, um chefe, ele é um pai. E São Bento trouxe isso para essa realidade, que todos os líderes tratassem os seus liderados como filhos e ele fosse o pai. Então, é interessante que muitos até hoje, até muitos monges beneditinos e tal, eles chamam São Bento de pai. E também chamam os abades dos seus mosteiros de pai. Porque justamente, né, por essa questão de São Bento trazer essa realidade da paternidade espiritual. Mas enfim, continuando então aqui na medalha, nós temos várias outras siglas também. Nós temos siglas na vertical, na horizontal e em torno da medalha de São Bento. E todas essas siglas, elas fazem parte então da oração de São Bento. Então nós temos aqui na vertical, Cruz Sacra Sit Mic Lux, depois na horizontal, Non Draco Sit Mic Dux, aí começando o círculo sentindo horário, Vade Retro Satana, Nunquam Suad Mirvana, aí terminando aqui do outro lado, Sub Moia Quaelibas Ipsi Venena Bibas. Sim, meu latim está maravilhoso, obrigado, gente. E essas frases, né, tudo simboliza e se encerra na oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Tanto a medalha quanto a oração de São Bento não foram feitas pelo próprio santo. Elas foram desenvolvidas, né, posteriormente por outros monges beneditinos em homenagem ao santo, em homenagem a São Bento. E a medalha e a oração foram construídas numa realidade onde eles pegaram tudo que São Bento tinha ensinado e principalmente da realidade dos exorcismos. E o que é engraçado é de que posteriormente, depois que essa oração ela ficou conhecida, muitos padres exorcistas começaram a utilizar esta oração para os seus exorcismos. E o uso dessa oração foi tanto, mas tanto, que no ano de 1742 o Papa Bento XIV instituiu essa oração e validou ela como uma oração de exorcismo. Então todas as vezes que você pegar a sua medalha, que você não apenas tome a medalha de São Bento só como um artefato, só como um acessório católico, muito pelo contrário, essa medalha de São Bento, ela é capaz de expulsar demônios. Essa medalha de São Bento, ela é capaz de afastar Satanás da sua vida. Então não trata essa medalha só como um mero acessório, tá bom? O legado que São Bento trouxe para a nossa igreja, para a história da nossa igreja, foi gigantesco. Como eu falei para vocês no começo, ele é o fundador da primeira ordem monástica da história do Ocidente. Nós temos o primeiro fundador da ordem monástica do Oriente, que é Santo Antão, mas quem começou isso no Ocidente foi São Bento. E com isso, várias outras ordens religiosas foram surgindo, sendo inspiradas por São Bento. Uma das ordens que eu quero trazer para vocês, de exemplo, é a Ordem dos Monges Cistercienses. O membro mais famoso desta ordem é São Bernardo de Claraval. Ele segue muito a regra de São Bento, algumas coisas mais rígidas, outras coisas nem tanto, mas eles seguem bastante a Ordem de São Bento. E não somente a Ordem dos Cistercienses, mas tantas outras ordens que também seguem o exemplo de São Bento, porque entendem, como eu falei para vocês também, entendem de que a regra de São Bento não é apenas um livro só para os monges beneditinos, mas também é um livro para a vida. Todo mundo tinha que ler, religiosos, sacerdotes, leigos, missionários, todo mundo deveria ler a Ordem de São Bento, porque é um direcionamento para a vida, sabe, de forma rica, né? São Bento, ele direciona a vida, não somente a vida comunitária, mas a vida espiritual com Deus de uma forma tão rica. Isso gera tanta vida dentro dos nossos corações e nos ajuda a nos unir mais a Deus. Eu tinha tanto para poder falar sobre São Bento aqui, mas eu acredito que o que eu falei aqui já foi o suficiente. E eu espero que neste dia, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, que São Bento possa ser o nosso intercessor para nos ajudar a encontrar mais a Deus, nos afastar do inimigo, nos afastar de todo o mal, nos afastar de toda a peste, nos afastar de toda a praga, e assim Ele possa nos ajudar a estarmos mais próximos de Deus e da Tua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Eu espero que com esse pouco de informação que eu tenha passado para você, que você também tenha o desejo no seu coração de buscar cada vez mais a história de São Bento, não somente de São Bento, mas a história de diversos outros santos, para que você possa entender que você tem amigos no céu que te ajudam a buscar a santidade. Então se apoie na vida dos santos, se apoie na vida de São Bento, para que você seja auxiliado a caminhar na santidade e buscar a Deus a todo tempo e a todo momento. É isso, pessoal, esse foi o vídeo então aqui da Missão Theotokos. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo. Se você tiver alguma dúvida sobre a vida de São Bento, deixa aqui nos comentários para a gente também poder conversar.
Na descrição também está as minhas redes sociais e as redes sociais da Missão Cruz Sacra. Não deixa de seguir a gente lá, tá bom? Segue a gente lá, dá uma moralzinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Salve Maria Imaculada. E até uma próxima. Valeu!